Então, vamos lá. Quais são os significados das letras, das siglas que a gente vai usar aqui? A gente vai usar o número de o G para gotas e para microgotas. A gente vai usar o V para o volume e a gente vai usar o T para o tempo. Pessoal, a gente não arredonda o tempo. A gente só vai arredondar quando a gente estiver calculando o número de gotas, certo? Somente o número de gotas. Combinado? Se na questão pedir para calcular o número do o tempo, a gente não arredonda. Somente o número de gotas e microgotas. Então, aqui, olha, uma gota equivale a 3 microgotas. 1 ml equivale a 20 gotas. Como uma gota equivale a 3 microgotas, então 1 ml equivale a 20 gotas e a 60 microgotas, porque só vai multiplicar aqui por 3. E uma hora? Uma hora a gente já sabe que é igual a 60 minutos, e eu vou dizer o porquê isso daqui é útil, essa informação, mais na frente. Então, e o T, né, é o tempo total de infusão. Aí as fórmulas. Nesse conteúdo aparecem 5 fórmulas. Aparece uma fórmula para concentração. Que fórmula é essa? Concentração é igual a massa dividido pelo volume. E as outras 4 são na parte de gotejamento. 2 quando o tempo for em horas e 2 quando o tempo for em minutos. Tudo bem até aqui? Pronto. Aí vamos lá. Quando o tempo for dado em horas, quais são as fórmulas que a gente vai usar? A gente vai usar essas 2 fórmulas. E aí, pessoal, não tem mistério na questão. É só utilizar a fórmula e substituir os dados. Somente isso. Então, quando o tempo for dado em horas, a gente vai usar essa fórmula para macrogotas. G é igual ao volume dividido pelo tempo vezes 3. E microgotas? Desculpa, pessoal. E microgotas é o volume dividido pelo tempo. Gotas é o volume dividido pelo tempo vezes 3. E microgotas é só dividir o volume pelo tempo. Mas isso quando o tempo for dado em horas. E aí eu trouxe esse exemplo. Calcular o gotejamento necessário para se infundir 1.000 ml de uma solução parenteral durante 8 horas. Calcular em macrogota e em microgotas, certo? Então, a primeira coisa que eu sempre faço é extrair os dados da questão. Então, aqui, olhem, qual é o meu volume? Né? 1.000 ml, olha, o volume 1.000 ml. Qual é o tempo? 8 horas. E G? G é o número de gotas, é o que eu quero encontrar. Né? G é o número de gotas e G é o número de microgotas. Então, vamos lá. Aí eu escrevo, né? Que eu estou fazendo primeiro macrogotas. Aí, vejam só, eu vou só substituir. O meu V, né, 1.000. O meu tempo, né, 8. Então, 1.000 dividido por 8 vezes 3. 8 vezes 3 dá 24. 1.000 dividido por 24 dá 41,66666. Aí eu pergunto a vocês, eu vou deixar esse valor desse jeito ou eu vou arredondar? E eu vou arredondar para qual número? Arredonda para 42. 42. Exatamente, perfeito. Eu vou arredondar para 42. Por que, pessoal, tem que arredondar? Porque, pessoal, quando tá lá, você imagine o soro caindo. Tem condições de cair 41 e 41,6666 gotas. Quando uma gota pinga, o que acontece? Ou ela vai cair ou ela não cai, né? Não vai ter essa possibilidade de, tipo, cair fracionada. Então, por isso que a gente arredonda. Então, esse valor aqui, a gente vai arredondar para 42 gotas por minuto. Observação. Independente se o tempo for dado em horas ou em minutos, o gotejamento sempre vai ter como resposta número de gotas por minutos ou número de microgotas
por minutos. Estamos entendidos? Sim. Então, sempre. Por exemplo, essa questão aqui, o tempo está em horas, mas a resposta é o quê? Por minutos. Lá, daqui a pouquinho a gente vai ver quando o tempo está em minutos e a resposta vai ser número de gotas por minutos. Agora a gente vai calcular o número de microgotas. Quando eu for ler uma questão, eu tenho que prestar atenção. Se está pedindo gotas, se está pedindo microgotas ou se pede os dois. Então, nessa questão agora, eu vou calcular o número de microgotas. O que eu vou fazer? Só é dividir o 1.000 por 8. 1.000 dividido por 8 dá 125. 125 o quê? Microgotas por minuto. Professora, você esqueceu a questão, você esqueceu a unidade. Aí a professora vai cortar uma porcentagemzinha da questão, certo? Então, tenham atenção em todas as unidades. Vendo essa parte, aí a gente agora vai ter as fórmulas quando o tempo for dado em minutos. Quando o tempo for dado em minutos, a gente tem fórmulas para macrogotas. G vai ser igual ao volume vezes 20 dividido pelo tempo. E a fórmula para microgotas, G vai ser igual ao volume vezes 60 dividido pelo tempo. Pronto. As fórmulas são essas. Aí agora eu trouxe esse exemplo. Como é que a gente vai fazer? Mesma coisa, como eu sempre digo a vocês, vamos extrair os dados. Então, quem vai ser o meu volume? 1.000 ml. O meu tempo, 480 minutos. E o número de gotas? É o que eu quero descobrir, né? O número de gotas e de microgotas. Aí, o que foi que eu fiz? Escreva a fórmula de macrogotas. E substituo. O meu volume é quanto? Né? 1.000. 1.000 vezes 20 dividido por 480. 1.000 vezes 20, 20.000 dividido por 480, que dá 41,66666. Aí eu arredondo para qual número? 42. 42, exatamente. Aí agora, pessoal, aí tem um erro. No de vocês, não, que eu consertei já, mas no meu slide aqui não é microgotas. Observe que eu estou calculando macrogotas. Então, aqui é 42 macrogotas por minuto. No lugar desse I é um A, certo? Acho que a professora estava cochilando na hora que foi digitar isso e digitou microgotas errado. Então, quem estiver copiando o slide, dá um ajeito, conserte. No lugar de micro, coloca macro. Aí agora a gente vai fazer o cálculo quando a gente quer calcular o número de microgotas. Então, vai ser o volume vezes 60 dividido pelo tempo. 1.000 vezes 60, 60.000 dividido por 480, 125 microgotas por minuto. Professora, mas esse exemplo deu o mesmo que o anterior. E lá estava em horas e aqui está em minutos. É porque esse exemplo é igual ao anterior. Como assim? Uma hora tem quantos minutos? Em 60. 60. No exemplo anterior, nós tínhamos 8 horas. E 8 horas são quantos minutos? Em pessoal, 8 horas são quantos minutos? Se uma hora tem 60 minutos, 8 horas terão quantos minutos? Um décimozinho. Um décimo, Elisiane, 480. Então, por isso que as questões deram o mesmo resultado. Porque qual é a diferença? Em uma, eu estou calculando os mesmos dados quando o tempo está em horas. E a outra, eu estou calculando os mesmos dados, mas o tempo está em minutos. Só que o tempo é o mesmo. Porque 8 horas é o mesmo que 480 minutos. Por isso que deu o mesmo valor. Certo? Deixa eu anotar aqui logo o nome de Elisiane. Pronto. Pessoal, um décimozinho. Para quem me responder, qual será o volume dessa questão que eu vou usar? Quanto será o volume?
Ninguém está querendo ganhar os meus décimos. Não, Ravanem, mais um, mais, bem mais. Deixa eu ver se alguém colocou aqui no chat. Não. Veja, pessoal, é o volume. O volume. Vamos pensar mais um pouquinho. Olhe, exemplo, correr, soro fisiológico 0,9% em 500 ml, mais duas ampolas de dipirona, de 2 ml, em 8 horas. Calcule o gotejamento em gotas e microgotas. Já vou dar uma dica. Essa porcentagem não entra nos cálculos. Então, como é que vai ficar? Hein? Vou aumentar a oferta. Eu acho que está muito pouco. 2 décimos. Qual o volume? Mais um pouco, Bia. Emily chegou perto. Mais, Emily. Mais, Elisiane. Chegaram perto, agora são... é mais. Menos. 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 Menos, Emily. Mais, Laís. Mais, Atiane. Menos, Gesiane. Menos. Menos que 520. Menos, Gesiane. Menos, Lúcia. Bem menos. Eita, eita. Laís acertou. 504. 2 décimos, Laís. Pessoal, por que 504? Olhem. Correr SF 0,9%. Essa porcentagem aqui não entra. Só está especificando o soro aqui. 500 ml, observe, 500 ml mais duas ampolas de dipirona. E cada ampola tem 2 ml. Por isso que é 504. Agora eu pergunto a vocês. Vocês entenderam por que 504? Não. Entendi. A Tiane não entendeu por que 504. Olha, a Tiane. Correr SF. Veja, correr SF 0,9% em 500 ml mais duas ampolas de dipirona. Cada ampola tem 2 ml. Se são duas ampolas, então no caso serão 4 ml mais o 500 ml. Então, quando soma, ainda está somando, ó, somando em 500 mais duas ampolas. Então, esse daqui é 504. Então, não tem questões que tem que somar o volume, porque o volume dá separado. Então, o volume, 504 ml. Aí pede para calcular o gotejamento em gotas e em microgotas. Tudo bem, pessoal? Agora, eu quero que vocês façam essa questão. Calculem o número de gotas e de microgotas.
E aí, fizeram? Quem mais fez? Só a Bianca? Certo, Laís. Eu vou esperar mais um pouquinho. Vou esperar mais um pouquinho, porque é da agora para frente a gente vai fazer só atividade, certo? A gente tem meia hora só para fazer atividade. Então dá para praticar. A aula, no caso, deveria a gente ir até 9h20, por aí assim. Eu vou tentar liberar umas 9, no máximo 9 horas, mas até lá a gente vai fazer muita atividade. Podemos. Vamos lá. Eu já estou aqui no Word para a gente fazer. Na questão, dá o G, é o que eu quero saber. O volume, 504, né? 504 ml. E o tempo é quanto mesmo? 8 horas. 8 horas. Obrigada, meninas. 8 horas. O que é que eu vou fazer agora? Calcular macrogotas e micro. Vamos lá para macro. Macrogotas. A fórmula de macrogotas é G igual ao volume dividido por tempo vezes 3. Ah, professora, já vem esse parêntese. Gente, eu só estou colocando aqui esse parêntese porque senão dá a impressão que o volume só está sendo definido pelo tempo. E não é assim. O volume, ele vai dividir pelo tempo vezes 3. Então, por isso que eu coloquei esse parêntese. E por que eu estou escrevendo dessa forma errada, né? Porque o certo é o quê? Eu digitar o quê? O T vezes 3 abaixo, né? O V, tracinho de fração, T vezes 3. Não é assim?
Mas como está aqui no Word, eu estou digitando desse jeito. Então, vamos lá. Então, o número de gotas vai ser igual ao volume, que é 504, dividido... Aí, aqui é o tempo, né? 8 vezes 3. Já vou colocar aqui 8 vezes 3. Eita! 8 vezes 3. Então, o número de gotas vai ser igual a 504 dividido por 24. Dá quanto? Deu quanto 21. esse valor? 21. Cravadinho, certinho. Foi? Hein, pessoal? Sim. Sim. 21. Então, G vai ser igual a 21 gotas por minuto. Aí, agora a gente vai para microgotas. Pronto, microgotas. Então, vai ser G igual ao volume dividido pelo tempo. Então, G vai ser igual ao volume. Quem é o volume? 504. 504 dividido por 8. Dá quanto? 63. 63. Pessoal, veja o seguinte. Observe. O número de microgotas é igual ao número de macrogotas vezes 3. Olha, aqui na 63, quanto é 3 vezes 21? Na 63? Então, só para a gente ver realmente nossa continha faz sentido, é só se a gente encontrar esses valores. Pessoal, quem fez, conseguiu fazer direitinho, acertou. Hein, meninas? E meninos, né? Deixa eu ver se ainda temos meninos na sala. Ah, Ernesto está na sala, porque eu vi Ernesto saiu. Tem Rodolfo, só. Samuel não está e nem José. Tudo bem? Agora, eu vou colocar a lista. Eu vou pegar a lista da turma da V3, que é muito parecida com a de vocês, mas não é igual. Para a gente discutir algumas questões para clarear a mente de vocês. E aí, quando a gente fizer isso, encerra a aula, certo? N9, cadê o V3? Aqui. Então, a primeira questão, conversões de medidas, né? Cada uma dessas valia um décimo, cada uma dessas deve ser feita na tabelinha. A professora tem que fazer 16 tabelas? Não. Eu posso fazer 4 tabelas, uma para cada, uma para medidas de massa, uma para medidas de comprimento, outra para medidas de capacidade e outra para medidas de volume. A segunda questão é só fazer uma divisãozinha, né? Como é que vai converter essa fração? Só é dividir 4 por 5 e depois multiplicar por 100. Lembra que a gente fez em sala converter? A 3 e 4, questão de porcentagem. A quinta questão diz o seguinte, olha, ao dissolver 100 gramas de NaOH em 400 ml de água, obtiveram-se 410 ml de solução. A concentração comum dessa solução será igual a... Pessoal, nessa questão, vou usar qual volume?
em 410. 410, Bianca. E Emily, exatamente, porque esse 400 daqui é o volume do solvente. E aí, na fórmula, eu tenho que usar o volume da solução. Então, eu vou usar 410. Só que tem um detalhe: 410 ele está em ml, e eu tenho que transformar para litros. Então, eu vou transformar 410 ml para litros, porque pede cálculo concentração. Mesmo não especificando que é em gramas por litro, concentração sempre é, certo? Então, viu o nome lá, concentração, já bota na cabeça que é gramas por litro. Dúvidas até aqui? A questão 6, como é que eu faço a questão 6? Quem é que vai me dizer a questão 6? Hein? A questão 6, como é a questão 6? A quinta, você vai usar o volume 410, porque é o volume da solução. O outro volume é o volume do solvente. E na fórmula de concentração, eu uso massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, por isso que eu uso 410. E a sexta questão, quem é que vai me dizer a sexta? Quem vai dar uma sugestão como é que faz a sexta? Valendo décimos. Vai lá. Laís, você já ganhou décimos hoje. Deixa eu ver, se ninguém se manifestar, você fala. Outra pessoa. Pessoal, é valendo 2 décimos, viu? Ninguém vai dar uma sugestão como é que vai ser feita? Posso tentar? Vá, É Lúcia. a sétima. A sexta. É a sexta, né? E Isso. é que eu tô meio tonta, eu não tô conseguindo enxergar direito. Hum. Vai ficar um G, um G, embaixo fica o X, porque tá perguntando, né? Quantos mg. Sim. E vai ficar 3 ml e embaixo 3 ml. Não, Lúcia, porque é questão de diluição de medicamentos. Eu não repito os 3 ml e os 3 ml, não. Lembra? Ah, sim. Olhem. Vamos lá. Deixa eu copiar aqui. Vamos lá para o Word. Olhem. Eu tenho 1 grama. Não vai machucar. O microfone tá ligado. Eu tenho 1 grama dissolvido, diluído em 3 ml. Pronto. Eu quero saber quantos gramas, quanto de Keflin em miligrama existe em cada ml. É como se perguntasse em cada 1 ml. Tem quantos? Então é o que eu quero saber. Até porque se eu colocar o 3 aqui, pessoal, eu vou encontrar o mesmo 1 grama. Percebam? Se eu colocar o 3 aqui. Então aqui eu vou colocar X. Venho aqui e coloco 1 ml. Pronto. E agora você vai multiplicar. Vai ficar 3x igual a 1. Então, x vai ser igual a 1 dividido por 3. Ou seja, x vai ser igual a 0,333. Qual unidade? Gramas. Só que na questão pede em miligramas. Então, só é fazer o quê? Transformar isso daqui para miligramas. Aí a resposta, coloca em miligramas. Pessoal, tudo bem até aqui? Alguém está com dúvida?
Tudo bem, turma? Na A sétima miligramas, questão, a tabelinha, professora. isso, tabelinha. Aí a resposta final dá 333 miligramas, por aí assim. Na sétima questão, regra de 3 também, 20 miligramas em 10 ml. Aí quantos gramas tem que ser inseridos em 40 ml? Aí a sétima, ou eu transformo no início ou eu transformo no final, mas tem que fazer uma transformação também. A oitava questão, eu vou fazer a oitava questão. A sétima dá para fazer tranquila, porque a gente fez uma muito parecida na sala. Muito. Vamos fazer a 8. Oi, Laís. Pronto, Laís. Se você colocou 0,3, quando você for transformar, vai dar 300, certo? Quem colocou duas casas após a vírgula, eu sempre digo isso aos meus alunos. Quando o número ele se repete muito, coloque um só número. Quando ele for encontrar a parte, quando a gente conseguir encontrar a parte, digamos que eu divida, e der 0,375, eu escrevo ele todo. Sem colocar só uma casa, eu coloco ele todo, 0,375. Só coloco uma casa quando se repete muito. A questão 8 diz o seguinte: 1 grama, uma só. Cadê a 8? Aqui. Foi prescrito para o paciente o medicamento amoxicilina, apresentação, suspensão por via oral. Administrar 0,5 gramas de 8 em 8 horas. A apresentação da amoxicilina é 2,5 miligramas por ml. Quantos, quantos, quantos ml deve ser administrado em cada dose? Então, primeiro que a gente vai fazer vai ser usar isso daqui, olhem. Essa apresentação, 2,5 miligramas por ml. Eu venho aqui e vou colocar 2,5 miligramas por ml. Por 1 ml. Só que aqui, esse 0,5 está em gramas. E a apresentação está em miligramas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou converter esse 0,5 gramas para miligramas. Então, eu vou lá e vou transformar. Então, até, inclusive, antes de fazer essa regrinha de 3, eu vou colocar aqui, ó, e vou fazer usando a tabelinha. Pronto. Então, KG, HG, DAG, G, DG, CG e MG. Eu quero 2,5 miligramas. Então, aqui vai ser 2, lembrando, o 5 fica aqui fora. Eu quero ir para gramas. Então, aqui vai ser 0, 0, 0 e a vírgula. Então, aqui eu vou ter 0,0025 gramas em 1 ml. Pronto. E aí, foi receitado 0,5 gramas. Quer saber quantas ml? Aqui eu coloco X. Como é que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar. 0, eita, eu vou multiplicar isso daqui. 0,0025 x igual a 0,5. Então, x vai ser igual a 0,5. X vai ser igual a 0,5
dividido, eita, duas vírgulas, dividido por 0,0025. Então, x vai ser igual a quanto? É o que a gente vai saber agora. Então, aqui vai ficar 0,5 dividido por 0,0 por 0,25. E vai dar igual a 200 ml. E aí, beleza? Hein, turma? Pessoal, as duas últimas questões eu não vou comentar, porque são de gotejamento, só é aplicar a fórmula. Só que antes de encerrarmos, eu queria fazer uma observação sobre uma questão de gotejamento. Não vou fazer a questão, mas eu quero fazer uma observação para ela, que é uma questão que eu coloquei, eu até respondi com a turma da tarde. Que é essa questão aqui, olha. A questão 7. É a única que é diferente do que vocês já viram. A 7 não, perdão, gente. É a 5. Um paciente em pós-operatório. Ah, essa está no slide. A gente vai ver a 5 no slide que está resolvida. Agora a 7 eu quero fazer uma observação. Olhem, foi prescrito para uma criança de 8 meses de vida 35 ml de soro glicosado a 5 ml, enriquecido com 1 ml de tiamina e 4 ml de gluconato de cálcio a 10%. Na prescrição é orientada a infusão no tempo de 1 hora e 25 minutos. Qual é o valor do gotejamento para essa solução? Esse tempo aqui, olha, 1 hora e 25 minutos. Como é que eu vou usar esse tempo nesse cálculo de gotejamento, hein? Como é que vai ficar esse tempo? Falando décimos, como é que vai ficar? Hein? 1 hora e 30 minutos. Não, não arredonda tempo, só arredonda gotejamento. 1 hora e 25 minutos, são quantos minutos? Em 1 hora e 25 minutos. 85. 85. Então, uma questão dessa, o tempo que eu vou usar será 85. E o volume, professora? Eu vou somar o 35 mais 1 ml mais 4, ou seja, dá 40, né? Porque 35 mais 1, 36, mais 4, 40. Então, nessa questão, o meu volume são 40 ml e o meu tempo 85 minutos. Certo? Aí eu uso a forma de gotejamento quando o tempo está em minutos, porque eu tenho 85 minutos. Beleza? E para encerrarmos nossa aula, eu quero fazer uma observação para vocês, que é um exemplo que tem na aula. Vejam só, olha, um paciente foi internado na unidade hospitalar de dermatologia, precisa receber um frasco de soro fisiológico, 0,9% de 500 ml em 6 horas. O técnico de enfermagem preparou o soro e realizou o cálculo para gotejamento da solução. Sobre o gotejamento em horas, assina a alternativa correta. Responda, né? Porque eu tirei as observações para mudar a questão, e aí eu mudei e esqueci de mudar essa parte. Então, como é que a gente vai fazer? Nessa questão, eu vou calcular o número de gotas e o número de microgotas. E aí, se tivesse as alternativas, eu iria encontrar que estava, né? Que tinha o número de gotas e de microgotas. Lembrando, sobre o gotejamento em horas, essa é a alternativa correta. Aí, mas para fazer isso, eu teria que fazer o cálculo antes, né? Porque eu não vou bater o olho e não vou saber quanto é que dá esse gotejamento. Só que acontece o quê? A professora deu uma surtada e colocou a resolução, mas não colocou o enunciado. O enunciado está mais ou menos igual a esse. Tá esse daqui, tá igualzinho. Um paciente em pós-operatório, preste muita atenção.
Um paciente pós-operatório aguarda sair de alta, porém foi orientada que somente receberá alta quando a infusão da hidratação que está recebendo endovenosa terminar. A paciente pergunta ao enfermeiro quando a infusão irá terminar. E o enfermeiro percebe que ainda há 700 ml da solução. E o gotejamento está a 20 gotas por minuto. O enfermeiro irá responder que o paciente irá embora após quanto tempo? Pronto. Essa questão. Observe quais são os dados que ela nos dá. Vamos tirar os dados da questão. Ela me dá o volume, ela me dá o número de gotas e quer saber o quê? O tempo. Pronto. É só isso. Então, é isso que eu vou procurar, o tempo. Então, eu escrevo a fórmula de gotejamento. Ah, mas não identificou se era para ser o cálculo em horas ou em minutos. Se não especificou, a gente vai calcular em horas, sem problema nenhum. Então, pronto, substitui. Qual é o número de gotas que deu na questão? 20. O volume, aqui está 500, mas se fosse do volume da questão, é 700. Pronto. Aí, o que foi que eu fiz agora? Eu multipliquei. 500 vezes 1 dá 500 e 20 vezes 3t dá 60t. Então, eu vou ter isso. 60t igual a 500. Então, t vai ser igual a 500 dividido por 60. T vai ser igual a quanto? A 8,3 horas. Só que eu pergunto a vocês, essa conta acabou aí? 8,3 horas, eu não tenho que fazer mais nada? Quem vai me responder? A conta terminou aí? Não. O que é que eu vou fazer agora, Emily? Hein? Emily e Laís, que falaram não. O que é que eu devo fazer agora? Me ajudem. Hein? Valendo décimos. Vai, Emily. E Laís já ganhou. O que é que eu tenho que fazer aí? Valendo 3 décimos. Ninguém. Em turma. Não, veja só, Emily, em relação. Eita, quando já dei spoiler. Em relação ao tempo, o que aconteceu? Ele deu fracionado 8,3 horas. E eu quero saber a hora exata para dizer ao paciente, ao acompanhante. Então, eu vou transformar 0,3 horas. Professora, de onde vem esse 0,3? Aqui eu não tenho, né? 8,3. O que é que está passando da parte inteira? Não é 0,3? Então, eu vou transformar 0,3 horas em minutos. Como? Multiplicando por 60. Pronto. X vezes 1, x, 0,3 vezes 60, 18 minutos. Então, o paciente vai esperar um bocadinho, né? Porque ele só vai embora depois de 8 horas e 18 minutos. E agora eu quero saber de vocês, antes de encerrarmos a aula. O que vocês acharam? Hein?